Olá, olá galerinha, viciados do jogo Myth Wars and Puzzles e demais, cá está o boss para mais uma avaliação do herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Desta vez vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da quinta temporada, ou seja, da Invocação de Sonho, que pertence ao mapa 5 do jogo. Como vocês sabem, o mapa tem atualmente 5 mapas, né? E este herói pertence ao mapa 5, ou seja, Invocação de Sonho. Vamos falar aqui então sobre este herói, de nome Ouroboros. Antes de mais, o que é o Ouroboros? Ouroboros vem da mitologia grega e então, neste caso, refere-se ao símbolo. Ou seja, o que é o símbolo do Ouroboros? O Ouroboros é representado por uma serpente ou até por um dragão que morde a própria cauda. E este símbolo costuma, digamos, ser representado por um círculo e que parece indicar o eterno retorno, a espiral de evolução, a dança sagrada de morte e até a reconstrução. Prontos, cá está o tal símbolo. Neste caso não será o herói em si, mas sim este símbolo que está aqui à volta dele, representado neste caso então como uma serpente, como eu estava a dizer, que morde a própria cauda e que significa estas coisas que eu vos estive aqui a dizer. Portanto, aqui a Karma, digamos, referencia aqui o Ouroboros e, digamos, faz aqui alusão a este símbolo que vem da Grécia antiga. Vamos lá falar aqui sobre o Ouroboros no jogo, como está aqui descrito, que é o nome do herói. Chama-se Ouroboros, autodevorador. Ele é de elemento de luz, cor amarela, graficamente muito bonito, sem dúvida, bastante bonito também este herói. De poder possui 829 de poder, de base, eu nunca me esqueço de referir isto, que isto é o nível base, nível 80, sem absolutamente emblema, sem absolutamente evolução nenhuma. Depois, com a emblemagem, com as evoluções, este poder ainda irá subir bastante mais. E de recordar que é este poder de todos os heróis, né, que irá determinar o poder global da equipa. Portanto, quando vocês veem uma equipa de 5.500, de 5.800, 6.000, é através deste poder que se obtém, digamos, esse poder da equipa. Portanto, quanto mais poder aqui tiver, é o somatório dos 5 heróis que estiverem na equipa, dá então o poder da equipa que vocês possuem. Portanto, é através deste poder aqui que se atinge então esse poder da equipa, que é o somatório do valor dos 5 heróis. Como eu vos estava aqui a dizer, ele é da classe Mago, a Escola da Magia da Guerra, subclasse número 2. Ele possui uma fonte, como todos os heróis da quinta temporada, que se chama-se o Guardião da Paisagem Onírica. E o que é que este efeito faz? Ou seja, existe uma habilidade para estes heróis, ou seja, quando este herói usar a sua habilidade especial, existe uma chance de as runas, ou seja, de as pedras do elemento mais numeroso do tabuleiro ficarem encantadas, ou seja, aquela cor que existir em maior número no tabuleiro pode ficar uma delas encantadas, e então quando ficam encantadas, ou seja, irá provocar, o seu dano será aumentado em 50%, ou seja, irá proporcionar um aumento de 50% no dano dessas pedras quando forem combinadas, se porventura estiverem encantadas. Também a probabilidade de defender, ou seja, no modo passivo, que eu já expliquei bastante vezes o que é o modo ofensivo, ou seja, o modo ativo e o modo passivo. O modo passivo é quando nós colocamos a nossa equipa a defender as minas, ou, por exemplo, constituímos uma equipa para a guerra e depois os outros vêm atacar e é o computador que joga por nós. Neste caso é o modo passivo. Neste caso também existem as mesmas possibilidades de ficarem encantadas no modo passivo, são as mesmas que no modo ativo. Então existem 20, 25, 30 ou 35% de probabilidades de as pedras que tiverem a cor que tiverem maior número no tabuleiro ficarem encantadas. Neste caso, porque é que é 20, 25, 30 ou 35? É porque consoante o número de heróis que estiverem na equipa da mesma família, ou seja, da mesma fonte. Ou seja, se existirem 5 heróis, vem para 35% essa possibilidade. Se for só um, será 20%. Portanto, vamos passar à fase seguinte. Aqui esqueci-me de referir que também existe aqui um pormenor muito interessante, que estes heróis da quinta temporada
provocam um aumento do limite de turnos nas fases com limite de turnos. Como vocês sabem, aquelas fases lendárias de todos os mapas, no caso do mapa 1, no mapa 2, no mapa 3 ou no mapa 4, são os lendários. No mapa 5 é em todas as fases, quer seja na normal, na fácil ou na difícil. Estes heróis têm a particularidade de aumentarem o turno em 2. Cada herói que existir na equipa provoca um aumento de duas fases nos turnos. Ou seja, imaginemos que vamos fazer uma fase lendária, quer seja no mapa 1, quer seja no mapa 3, ou no mapa 4, ou no mapa 5, não interessa. Quando começa, aquilo tem um limite de jogadas para nós fazermos. Imaginemos que 20. Mas, se existir algum herói com este símbolo na equipa, se o limite for 20, eles proporcionam um aumento de 2 turnos extra. Ou seja, passa a 22. Se forem 4 heróis, se forem 2 heróis, passa para mais 4. Ou seja, cada herói irá proporcionar um aumento de 2 turnos. O que é muito importante porque, como vocês sabem, as fases essas são difíceis de se ultrapassar e, por vezes, temos que gastar bastantes itens até para se concluírem, ou outras vezes até nem com os itens a gente as consegue concluir. Mas conseguirmos ter mais fases extra é muito importante. Porquê? Porque às vezes bastam mais 2 para se concluir com mais facilidade e até se poupar os itens e essas coisas. Portanto, estes heróis da quinta temporada têm essa particularidade de aumentarem, cada herói aumenta em 2 os turnos nas fases que têm limites de turno. Portanto, por cada herói, mais 2 turnos extra. Possui aqui uma habilidadezinha que se chama Circulação, e cada vez que este herói dissipa um bónus, ele recupera 20 pontos de saúde de todos os aliados até o máximo de 200 pontos. Portanto, este herói irá retirar tudo o que é buffs dos adversários, não é? Ajudas dos adversários, e por cada um que ele retirar irá recuperar 20 pontos de saúde para todos os seus companheiros que estiverem na equipa, até um máximo de 200 pontos de saúde. Possui também aqui outra habilidadezinha que se chama Aumento de Ataque da Runas Sonhador. Depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento com a cor do herói, neste caso o herói é amarelo, depois de combinar 20 pedras amarelas, irá aparecer uma runa chamada Runa de Sonhador, ou seja, uma pedra de sonhador, que quando combinada, essa runa, essa pedra, irá aumentar o ataque de todos os aliados em 30% durante 3 turnos. Ou seja, quando essa runa aparecer e que for usada, irá proporcionar um aumento de ataque de todos os companheiros que estiverem com ele na equipa durante 3 turnos e em 30%. Neste caso é no modo ativo, aquilo que eu estive a explicar há pouco. E o defender, que é o modo passivo, também existe essa possibilidade, só que será depois deste herói ser atacado um total de 5 vezes. Quando ele for atacado um total de 5 vezes, irá proporcionar então o aparecimento da tal pedra runa sonhador, e que também irá proporcionar um aumento de ataque durante 3 turnos a todos os seus aliados que estiverem com ele na equipa. Vamos lá ver aqui o seu ataque. De ataque possui 763 de ataque, 770 de saúde e 770 de defesa e 1411 de saúde. Sim, é que está correto. Portanto, 763 de ataque, 770 de defesa e 1411 de saúde. Como vocês veem, o ataque e a defesa estão basicamente equilibrados. A pender muito ligeiramente para a defesa, mas mesmo muito ligeiro, isto praticamente não é nada, né? Digamos, são 7 pontinhos de diferença, praticamente não é nada. Mas pronto, aqui a defesa é ligeiramente mais forte que o seu ataque. Vamos lá ver aqui, digamos, o mais importante no herói, que é a sua habilidade especial, neste caso a sua skill, chama-se Desapareceu num Flash. Ou seja, o nome da habilidade chama-se Desapareceu num Flash. Ele é de carregamento médio. E o que é que ele faz? Aqui na sua primeira habilidade, causa 240% de dano a todos os inimigos. Ou seja, ele ataca todos os inimigos que estiverem no tabuleiro, né? Com 240% de dano. Não é um dano muito forte, digamos assim, mas
como é para todos, realmente é muito interessante este ataque de 240%, porque ele irá atingir todos os inimigos que estiverem presentes, com 240% de dano em cada um deles. O segundo aspecto dispersa reforços de todos os inimigos, ou seja, ele irá retirar tudo o que é ajudas que os inimigos tiverem. E então, neste caso, ele irá dissipá-las todas. Atenção que aqui depois entra a tal habilidadezinha que eu vos estive aqui a falar. Por cada uma que ele retirar, irá dar saúde aos nossos aliados em 20%. Por cada uma ajuda, se existirem várias ajudas, será multiplicada até o máximo de 200. Neste caso, será se retirar 10 ajudas, ele irá recuperar 200 de saúde em todos os nossos aliados. Portanto, esta habilidadezinha também é muito importante. Como vocês sabem, que existem muitos heróis que colocam os buffs, né? E depois ou que aumentem o ataque, ou que aumentem a defesa, ou que aumentem a maná, não interessa o que fazem os buffs, mas se ele retirar, irá retirar todos, né? Irá retirar todos que existirem lá presentes. Ele, além de o retirar, por cada um que retirar, irá dar então os tais 20 pontos de saúde em cada aliado. Depois diz assim: se os buffs dissipados chegarem a 10, todos os inimigos sofrerão 200 pontos de dano verdadeiro. Ou seja, imaginemos que estão lá 10 ajudazinhas presentes, ou seja, cada herói tem 2 ajudas presentes. Ele irá retirar, totaliza 10, neste caso, como totaliza 10, ou chegar a 10, neste caso, isto até vai ser acumulado, né? Neste caso até vai ser, se os buffs dissipados chegarem a 10, ou seja, se quando atingirem os 10 buffs que retire, todos os inimigos irão sofrer 200% de dano verdadeiro. Portanto, irão também aqui dar mais um ataquezinho extra de 200 pontos de dano se ele retirar então 10 buffs dos adversários. Depois diz assim: se os buffs dissipados chegarem a 15, todos os inimigos sofrerão 400 pontos de dano. Ou seja, no caso dos 10, quando chegarem a 10, irá dar 200 pontos de dano. Quando chegarem a 15 buffs retirados, portanto isto é cumulativo. Ou seja, imaginemos que ele liga uma vez e retira, imaginemos, 5 buffs. Né? Na segunda vez, se retirar outros 5 buffs, já irá por fazer aqui os 10 e, neste caso, irá dar 200 pontos de dano. Se, quando atingir os 15, ou seja, quando ele chegar aos 15 que ele retira, todos os inimigos sofrerão 400 pontos de dano, ou seja, duplica, quando chegar então aos 15. Não casa mais 200 pontos de dano no topo, ou seja, no topo é este que estava aqui há bocado. Portanto, fica aqui este apontamentozinho: se ele retirar 10, provoca 200 pontos de dano imediato. Se retirar, quando chegar aos 15, retira 400, dá um dano de 400 pontos de imediato. Depois diz assim: todos os inimigos ganham menos 30% de precisão por 4 turnos. Neste caso, mais uma habilidade que ele faz, ou seja, causa cegueira nos inimigos durante 4 turnos, ou seja, de 30%. O que é que acontece com a cegueira? É, porventura, os inimigos podem errar o alvo quando dispararem. Portanto, há essa possibilidade de eles errarem o alvo em 30%, é isso que provoca a cegueira. E então vamos lá aqui avaliar este herói. Eu de 0 a 10, neste caso, eu daria um 7,5 a este herói. Porquê? Porque é assim, é um herói que, digamos, a sua grande virtude será dissipar, digamos, os reforços dos adversários, o que realmente é muito interessante e é muito bom, né? Porque nós sabemos que às vezes as dificuldades de nós atacarmos outra equipa e eles colocarem já muitos reforços e depois fica bastante difícil. E assim, neste caso, ele limpa os reforços todos que lá existirem e, além de limpar, irá estar a dar os tais danos acumulados e também dá um pouquinho de vida. Dos reforços que tirar, ele também dá um pouquinho de vida. Mas fica aqui este apontamento. Eu então daria um 7,5 aqui ao Ouroboros, numa escala de 0 a 10, neste aspecto. Porque ele também não tem um ataque muito forte e então fica assim com um 7,5 de escala de 0 a 10. Quanto à emblemagem,
Eu aconselhava, neste caso, até reforçar aqui a defesa, porque ele, digamos, não é um herói, digamos, de grande ataque, porque se vocês reforçarem o ataque, só irá influenciar aqui sobre a primeira habilidade, ou seja, sobre estes 240%, porque no resto não influencia, porque estes ataques, estes danos que ele dá são fixos, portanto não são uns danos que estejam relacionados aqui com o seu ataque, é um dano fixo. Imaginemos que até nem tinha ataque nenhum, mas, por exemplo, podia dar os mesmos 400 de dano, quer esteja 0, quer esteja 50, quer esteja 1000, irá dar sempre os 400 de dano quando limpar os 15 buffs que ele retirar. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Eu aconselhava, na grelha de talentos, a seguir tudo o que é coração e escudo, não é? Para que a sua defesa fique mais forte, para que consiga, digamos, suportar melhor os ataques vindos dos adversários. Portanto, fica aqui este apontamento e esta minha sugestão de emblemagem será aqui na parte defensiva, ou seja, coração e escudo, vocês é o que devem apanhar para este herói na grelha de talentos. Quanto à colocação na equipa, este herói pode ser e deverá ser à esquerda da vossa equipa. Porquê? Porque ele irá limpar os reforços, ou seja, muitas vezes os reforços que existem são para, por exemplo, aumentar a defesa. No caso, se ele estiver à esquerda da vossa equipa e houver mais heróis já ligados, ele primeiro limpa os reforços que os adversários tenham e depois já fica mais fácil os heróis, os aliados, fazerem dano nos adversários. Portanto, fica aqui este apontamentozinho, deve ser colocado à esquerda na equipa, pode ser ao lado do central, pode ser no canto esquerdo, tanto faz. Portanto, especialmente no canto esquerdo será ainda mais o sítio indicado aí para o Ouroboros atuar na vossa equipa. Fica aqui este apontamento sobre este herói, espero que o consigam, porque é extremamente difícil conseguir os heróis. Como vocês sabem, isto agora está terrível mesmo as convocações, não sai absolutamente nada, é muito difícil, e entre heróis novos, esse então é nem pensar, não é? Às vezes lá sai mas é daqueles velhos, ou então heróis de centro de treinos, mas que já estão, digamos, ultrapassados, porque existem heróis com muito mais poder já no jogo, que são os novos, como é óbvio, e que têm muito mais habilidades do que os mais antigos, que são os heróis mais simples, mais rudimentares, que são heróis mais básicos, que as suas habilidades não quer dizer que não sejam bons, mas que as suas habilidades são mais fracas, são mais limitadas do que estes novos heróis, que muitos deles até têm inúmeras habilidades associadas, várias habilidades, e claro, o seu poder é muito mais forte e claro, conseguem, digamos, obter muito melhores resultados com os heróis novos do que com os heróis mais antigos. Mas, como eu vos disse, está muito difícil a gente convocar, está muito difícil nós obtermos os heróis. Nós vamos convocar nem que sejam 10, 30 vezes, 50 vezes, e nem sai, por exemplo, no herói de 5 estrelas. E como eu vos disse, e às vezes quando sai, é desses mais antigos, heróis que já, digamos, passaram de moda, como se costuma dizer. Mas pronto, fica aqui este apontamento, aqueles que o conseguirem, deixar os meus parabéns, porque é quase como ganhar a loteria. E então a todos despeço-me com a amizade sempre, não esquecer, deixem aí o likezinho no vídeo, depois de verem o vídeo, e claro, divulguem aí o canal pelas vossas alianças, pelos vossos amigos, para que mais e mais se juntem aqui ao canal, para que a nossa comunidade cresça mais. E claro, se houver alguma dúvida, não hesitem, deixem nos comentários, que eu terei todo o gosto em tentar esclarecer o melhor que sei e que posso. Até uma próxima, se Deus quiser. A amizade desde sempre. Vai um abraço aqui da parte do boss e claro, votos de bom jogo.